Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível, uma querida. Ela é celebrante de casamentos e eventos. Com vocês, Tânia Miras. Obrigado, Tânia, por ter vindo. De cara, quando a gente se conheceu, você veio aqui bater um papo comigo, eu fiquei muito feliz de conhecer a sua energia, a maneira que você fala. Que pessoa legal, que pessoa do bem. Então, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente e contar um pouco da sua profissão, que é tão legal, mexe tanto com a vida das pessoas, né? Onde elas decidiram seguir vidas juntas e tal. Eu quero falar sobre a sua profissão, eu quero tirar dúvidas sobre a sua profissão, mas antes eu queria pedir para você contar a sua história, né? Como você veio parar nesse segmento de celebrante? É algo que você faz há muito tempo? Você não é do Rio de Janeiro, né? Então conta para mim, por favor, um pouquinho da sua história. Bom, primeiro quero agradecer também, né, Eu que por estar agradeço, é uma aqui. honra. E essa conexão, né, também eu procurei escolher muito bem em que lugar eu divulgaria o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, Sim, sim, né? claro. E foi um prazer conhecer e estamos aí, né? Essa oportunidade. Bom, eu estou aqui no Rio, morando há 2 anos apenas, mas eu já era apaixonada pelo Rio de Janeiro há muito tempo e tinha um sonho de morar na praia. Eu já Que morei legal. algumas vezes, né? Eu morei na Bahia, em Ilhéus, morei no litoral norte de São Paulo e morei 25 anos no interior de São Paulo, mas sempre assim, nossa, quero voltar a morar na praia. E para mim era um sonho, assim, muito distante morar no Rio de Janeiro e assim, né? Os meus desejos foram O atendidos. E aqui universo, estou. o universo é Cuidado com o que assim. você pede. Ele pode ser atendido. E foi, né? Glamourosamente. E esse trabalho de celebrante, né? Ele tem uma história, né? Eu tenho 30 anos como terapeuta, Que legal. né, em várias áreas, e quem é terapeuta sabe que a Sim, gente percorre muitos caminhos. É, e eu também sou instrutora de yoga, que né? E eu legal. dava aula de yoga. E yoga tem uma parte grande que é prática e uma parte também incrível que é a filosofia. Sim, E nessas aulas eu sempre falava muito assim dessa conexão do masculino, do feminino, que é essencial, né? E sim. primeiramente dentro de nós, e depois essa conexão é feita externamente através Legal, dos encontros, né? legal. E um dia, uma menina que fazia aula comigo, ela dizia assim: Nossa, você fala tão lindamente disso que quando eu for casar, você vai fazer o meu casamento. E Caramba. eu falei: Ok, né? Levei aquilo com leveza e Levou até na esportiva, né? Ah, falei: Tá. Ela era tão e você nunca jovenzinha. tinha trabalhado com isso. Não. E aí o tempo foi passando, ela arrumou um namorado, terminou com aquele, depois arrumou um namorado. E a mãe dela é uma grande amiga minha, né? E um dia ela chegou em casa com o namorado e falou: Olha, ficamos noivos e marcamos a data do casamento e você vai fazer o meu casamento. Eu falei: Meu Deus, agora é verdade. Que legal. E aí eu levei um susto, mas com muita honra, muita gratidão, achando aquilo de uma responsabilidade Sim, tamanha, é um né? presente, né? Um presente e ao mesmo tempo, meu Deus, e agora, É. né? E aí, passando esse susto, que eu falei agora então vamos encarar, né? Eu fui pesquisar, né, sobre os casamentos, conversei muito com eles, né, com os noivos, o que para eles representava o casamento, qual era o sonho de casamento. Essa bagagem da terapia, ela te ajudou muito nisso Muito, também, né? muito, porque quando eu me deparei com o casamento celta, que ele é um casamento onde reverencia o divino através da natureza, Uhum, e fez muita conexão com tudo que eu já trabalhava dentro do sim, yoga, eu tudo que eu já. vivenciava, Então sim. fez muito sentido. E aí eu levei para eles esse olhar, né? Eles gostaram muito e juntos, né? Nós escrevemos o casamento. Então foram 10 meses de pesquisa até chegar, Caramba, exato, 10 meses. 10 meses de pesquisa. E aí eu Caramba. fui escrevendo, pesquisando, estudei sobre diversas religiões também, né, para ver o que encaixava dentro de uma celebração e fazia sentido. E aí, em 2011,
eu celebrei o primeiro casamento e achei que fosse ficar Foi um nisso. deles, né? Foram deles, foram deles. Trouxe muitos elementos, né? E porque para eles tudo aquilo fazia sentido. Sim. Aí você já viu uma oportunidade profissional naquele momento ou ainda não? Não. Falei, nossa, Foi um foi prazer pra incrível. fazer. Eu fiquei muito feliz, porque assim, olhando para o rostinho deles, né? Até que tinha uma relação também de conhecer, de ser a amiga da mãe deles. Sim. Tinha toda essa relação de parentesco, de amizade, Sim. uma super amizade, assim. E a minha preocupação, né, de dar tudo Sim. certo, e enfim. E aí a minha satisfação, a minha alegria em ver o quanto que aquilo deu certo, né? Eu fiquei muito feliz e foi incrível. Eu falei, ok, né? E postei algumas fotos, escrevi algumas coisas sobre o casamento. Na época ainda era Facebook, né? Criei uma página, né? E de lá para cá, né? Eu tenho sido convidada a fazer muitos Caramba, casamentos. que legal. Muitos casamentos. E aí eu criei um casamento, né? Existe um roteiro, mas ele é completamente flexível, né? Porque o que é importante para mim é que o casamento faça sentido para os noivos, Sim. né? Então, foi uma grande experiência, né? E eu fui replicando e fui refinando e melhorando. Caramba, que legal. Então, aí história legal. surgiram os casamentos, e aí os filhos desses casamentos foram nascendo, e aí surgiu, então, a celebração de boas-vindas para esses filhos que foram nascendo Sim. desses casamentos, ou de outros casamentos também, que eu comecei a divulgar, e também é uma celebração incrível, maravilhosa, legal. e familiar, né? Então, envolve a família. Que legal. Eu queria pedir para você explicar para nosso público que está em casa, quem tenha dúvidas sobre isso, sobre a profissão celebrante e a profissão cerimonialista, que eu imagino que as pessoas confundam e são coisas bem diferentes. Sim. As pessoas confundem mesmo. Quando eu falo, o que você faz? Sou celebrante. Você é cerimonialista? Não, eu sou celebrante. A cerimonialista, ela é responsável por todo o evento do casamento, né? Então, ela é responsável pelo roteiro, pela dinâmica, para ver decoração. Então, ela traz todos os profissionais envolvidos naquele casamento, naquele evento, né? E ela é responsável pela organização, saber dos horários. Então, ela é responsável por isso, né? Então, a cerimonialista, inclusive, né, eu entro sempre em contato com ela, falo do que eu preciso, né, sempre coisas muito simples, e o horário que eu vou ocupar dentro de todo o evento do casamento. Agora, a celebrante, né, que é o meu caso, eu sou responsável pela celebração, pela parte da celebração do casamento. Sim. Ali, né, onde envolve desde a minha entrada, a saída dos noivos, então toda essa parte eu coordeno. E aí existe todo um trabalho de conversar com os padrinhos. Então, tudo que envolve essa parte é a minha responsabilidade. Então, eu cuido disso, de dar algumas dicas, porque existem coisas assim que, pela nossa experiência, né, você já sabe, então dá umas dicas para os noivos, e depois eu vou formatando tudo isso. Mas celebrante e cerimonialista são coisas bem diferentes. Acabou a celebração, eu posso ir embora. A cerimonialista precisa ficar até o final. Que legal. E como é que funciona os tipos de celebração? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre a parte da religião. Não tem uma relação com isso, ela é muito ampla, né? Como é que funciona isso? Sim, a celebração, né, a princípio, ela não tem vínculo religioso. Então, ela não é dessa religião ou daquela. Então, a gente faz focada na espiritualidade, que está focado na presença, no respeito, no dar e receber, no quanto os noivos estão ali por vontade própria, recebendo, quanto o amor norteia tudo aquilo. Sim. No entanto, isso vai depender muito da conversa que eu tenha com os noivos. Então, se eles quiserem que tenha um cunho religioso,
a gente faz também. Então, eu gostaria que você lesse uma parte da Bíblia. A gente inclui. Entendi. Eu gostaria que rezasse o Pai Nosso, que na verdade é uma oração ecumênica, Sim. universal. Às né? vezes tô com a minha avó que quer rezar também, então vamos fazer. Exatamente. Sim. Então, eu respeito a religiosidade, a crença, a filosofia daquele casal. Legal. Porque precisa fazer sentido para o casal. Sim. Né? Então, é por isso que existe, quando eles entram em contato comigo, existe uma conversa onde eu traço o perfil do casal, onde existem algumas perguntas chaves, assim. Ela é feita com os dois juntos? É feita com os dois juntos, inicialmente, e depois eu faço separado. Que Converso legal. só com a noiva e só com o noivo. Que legal. Então, porque assim, embora a gente escreva tudo junto, Sim. né? Precisa existir algumas surpresas ali. Precisa ser algo tocante, algo importante, né, na relação deles. Que Então, legal. eu vou fazer algumas perguntinhas assim, né? Qual a maior qualidade, né? O que você gostaria que fosse diferente? Que legal. O que mais te encanta nessa pessoa? E aí, sutilmente, eu vou colocando isso nas falas da celebração. Que né? legal. Então, que quando legal. eles têm essa surpresa, né? É muito legal, porque é verdadeiro, Sim, né? sim. E não foi nada ensaiado. Né? Sim. E ali surgem algumas falas muito espontâneas, muito verdadeiras, que celebra realmente, sabe? Porque vem Sim. da alma, vem do coração. E as pessoas que estão ali presentes, que normalmente, né, assim, em regra, né, são pessoas que foram muito bem selecionadas, né? Eu digo assim, criteriosamente selecionadas, porque a gente sabe da importância, dos valores, né, que envolve todo um casamento. São pessoas que participaram da vida deles, Sim. né? Às vezes juntos e às vezes juntos Sim. e antes de se conhecerem. Então, assim, as pessoas ficam... É um casamento muito interessante, que as pessoas ficam o tempo todo, assim, muito atentas, né? A gente quase nem vê muito celular, porque ele é bem dinâmico, né? E as pessoas querem saber o que vai acontecer e tal, porque não tem um script pronto, Que legal. né? E tudo que acontece é verdadeiro. Então, a gente pode relatar um pouco da história deles, a gente pode fazer do formato que for o sonho de casamento deles. Que legal. Existe um tempo ideal ou tempo médio para que você faça esse trabalho? Porque você deu exemplos aí, que é um trabalho muito de conhecer muito bem os noivos, né? Existe um tempo médio ou você consegue de uma forma rápida fazer as reuniões ou até às vezes encontrar para tomar café? Então, como é que funciona isso? Eu consigo fazer rápido, né? Porque eu não tenho muitos casamentos seguidos. Justamente porque precisa de todo esse cuidado. Essa dedicação, né? Precisa de toda essa pesquisa. Essa fase de preparar um casamento é muito corrido. Sim. Então, os noivos não têm tanta disponibilidade assim, né? Porque é tudo isso e mais a vida, né? Então, mas eu já fiz casamento. Normalmente as pessoas me procuram com 1 ano de antecedência. 1 ano de antecedência, caramba! Porque assim, eles tudo querem uma data. Tudo para casamento é assim, né? Tudo para casamento é assim. Eles querem uma data, né? Então, a celebrante é algo muito importante no casamento. Então, em função de ter disponibilidade, tudo, é que às vezes eles vão procurando os outros profissionais, né? Mas também eu já fiz casamento que a pessoa me procurou 3 semanas antes. Porque ela não ia fazer nada. Mas aí a pessoa falou de você, eu quero saber. Aí eles foram lá e conversei. Nossa, dá para você fazer o nosso casamento? Escorreguei aqui, vou casar amanhã. Tânia, por favor. Não ia fazer nada, mas nossa, a gente se encantou. Dá para fazer? Dá. Aí o casamento era para 50 pessoas, aí tiveram mais de 80. Caramba. Foi incrível. E deu legal para fazer. Que legal. Você tem muitos casamentos realizados, não só no Rio de Janeiro, mas nas cidades que você morou e trabalhou também, Sim. que é interior de São Paulo. Sim, né? Qual é o nome da cidade, perdão? Eu morei em Rio Claro, 25 anos, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, no interior de São Paulo, você já realizou bastante celebrações por lá, né? E outros lugares também, acredito, nas regiões. Qual é a sua visão sobre o mercado do Rio de Janeiro? Você demonstrou a sua paixão sobre Rio de Janeiro, sobre praia. Qual é a sua visão sobre o mercado do Rio de Janeiro em relação à celebração?
Bom, Rio de Janeiro realmente é cidade maravilhosa, né? Por si só tem um cenário Sim, incrível, né? sim, Os casamentos na praia, eles são muito especiais e eu vejo quantos casamentos existem e quantas possibilidades existem sim, aqui, né? É, mas o que realmente faz a diferença é o casal estar integrado, né? Gostarem das mesmas coisas sim, e essa celebração ser uma celebração de realmente uma comunhão. Então, todo um contexto, né? E o Rio de Janeiro, eu vejo que as pessoas estão muito abertas também para esse tipo de sim. casamento, né? Acho que pela praia, pelo calor e tudo isso, existe uma importância para a celebração Que legal, que que legal. favorece bastante, Que né? legal, que legal, muito legal. Eu queria pedir pra produção colocar, eu pedi para separar umas fotos das suas redes sociais pra gente dar uma olhada em alguns casamentos que você já celebrou, Ah, né? sim, Não só casamentos, como outros tipos de cerimônias também. sim. Consegue colocar aí, produção, por favor, pra gente dar uma olhada? Cadê? Aí, ó. Ó, que legal. Ah, sim. Então, como eu disse, a gente vai colocar dentro da celebração aquilo que é importante para os Para os noivos. noivos. Esses noivos, quando eles me entraram em contato comigo, né, eles quiseram várias coisas. E uma delas era a presença dessa espada, né? Essa espada para eles é uma representação importante, né? Eles são iniciados, enfim, na vida deles essa Sim, sim, espada é entendi. bastante Legal, importante. legal. E eu falei, meu Deus, onde eu vou colocar essa espada? E aí a gente colocou a espada junto com esse cordão, né, Legal, que significa a união mesmo legal. e trazendo esse um olhar bastante celta, né? Entendi. Esse é um Tem olhar bem. mais aí, a gente separou mais aí com a produção. Ah, esse casal foi muito incrível. Eles são de origem taiwanês, de Taiwan. Que Eles legal, são de caramba. Taiwan, né? Foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Foi em Piracicaba, à margem do Rio Piracicaba, maravilhoso. E eles queriam muito o casamento de uma forma absolutamente simples, né? Queriam que fosse na natureza, que fosse bastante simples. E foi incrível. E aí, 2 dias antes do casamento, o noivo me ligou e falou: Tânia, não vai ser mais naquele lugar porque tá chovendo, e então a gente vai ter que fazer num lugar fechado. Caramba. Aí disse assim para ele: olha, se você confia, eu sou pé quente, eu sou mesmo. Que legal. Você quer no lugar aberto, ao ar livre? Sim, é o que nós queremos. Né? Tem uma plantação de lavanda aí, a volta toda, belíssimo. E aí eu disse para ele: então confia, pede para arrumar tudo, qualquer coisa, 2 horas antes nós mudamos, né? E assim foi o casamento. Que bacana. Os familiares falam chinês, né? Então esse casamento foi transmitido simultaneamente para a China, então Caramba, que traduzido legal. para o Que chinês, legal. para os Estados Unidos, e também tinha uma intérprete brasileira, porque tinham alguns chineses ali, né? Então foi Caramba, que incrível. E legal. daí Que eu não sei legal. se tem uma foto seguinte, mas Pode a hora que passar aí. acabou a celebração, Não, esse já é não outro. tem. Mas Pode voltar, ô, produção, por favor. a hora que acabou a celebração, tava um pôr do sol, assim, Que coisa mais, legal. sabe, fechou, Sim, assim, foi incrível. sim, que legal. Pode passar a próxima, por favor, Greco. Esse, que lugar lindo, hein? Esse foi na praia, Isso é né? muito bonito, né? Na praia é muito bonito. Foi lindo esse casamento. Eles são músicos, né? Que legal. E arrumaram lá um carro, tipo um carro de som enorme e tal, então reverberou muito som na praia, né? E aí tinha, acho que mais ou menos uns 100, 120 convidados, mas quando eu olhei, a praia estava repleta Todo de mundo assistindo. porque o som Porque na reverberou, praia. aí as pessoas vieram. Mas foi incrível esse casamento, eles se emocionaram demais, assim, porque eles estavam juntos já há 16 anos. Caramba. Tinham, na época, um filhinho de 8 anos, né? E eles tinham um sonho
de uma celebração. E assim foi. Que legal, que legal. Vamos ver o próximo? Tem mais um. Ah, esse aqui é foto de um dos batizados, né? Ah, Então, legal. Não são só casamentos, né? sim, aí é a celebração de boas-vindas, Que né? legal, que legal. E você também celebra as boas-vindas também, Sim, né? celebra as Quais são boas-vindas. os tipos de celebrações que você faz? Então, eu faço a celebração de boas-vindas, Aham. faço a celebração de renovação de votos, que também tem uma história bem bacana, como é que isso surgiu, e de 15 anos, além dos Legal, casamentos, legal. né? Como surgiu essa da história bacana? Da renovação de votos, Isso. como terapeuta, eu atendi durante muito tempo, ainda atendo, né, terapia de casal. Uhum. E, assim, graças a Deus, a grande maioria deu muito Tá dando certo, certo. deu certo, eles se reconciliaram e tal. Então, eu sempre dizia assim para eles, olha, agora vocês precisam celebrar, né? Não precisa ser nada grandioso, mas algo significativo para vocês, né? Para marcar esse dia Marcar uma virada, né? de um novo sim, né? Para pessoas agora diferentes. Mas vocês dizem sim de novo um para o outro, Que né? legal. Com toda essa transformação que vocês tiveram. Falei, olha, pode um jantar, uma viagem, nada assim, mas é importantíssimo, Sim. né? A celebração e esses rituais, né? Eles existem para que aquele momento seja eternizado, né? Então, que seja eternizado esse novo sim, agora mais maduro, mais Sim. consciente, honrando, né, tudo que vocês conquistaram, enfim. Aí, E lembrando, né, que em algum momento eles disseram esse sim antes. sim, né? O que foi, vocês resolveram ficar juntos por qual motivo mesmo? Sim. Vamos rever isso, né? É. E Já teve é toda uma comum das história. pessoas esquecerem isso, né? E aí, quando eu disse assim para alguns casais, falaram, poxa, Tânia, você podia fazer isso por nós, né? Eu, poxa, claro que posso. Então, aí que surgiram então as renovações de votos, legal. que pode ser a qualquer ano, porque Sim. o tradicional é 25 e 50 anos, né? Mas a qualquer momento essa renovação de votos pode ser feita. Caramba. Olha que legal, que profissão legal essa, né? E tem uma importância muito grande esse momento. Sim. Eu queria te perguntar, Tânia, se eu te perguntasse o que nas celebrações da Tânia são pontos tão diferenciais, sabe? Pontos que mexem tanto assim com as pessoas pra elas te procurarem tanto, porque eu sei que você tá toda hora viajando porque as pessoas estão pedindo para você celebrar lá na sua região. Então, o que você acredita que dentro do seu atendimento, do que você realiza celebração, isso faz com que as pessoas queiram tanto a Tânia? Tem esse olhar, né, muito carinhoso Cuidadoso, né? e muito profundo. Então, saber que a festa do casamento é muito bacana, todo esse ritual, mas escolher caminhos, né, para andar juntos é algo muito importante, é algo muito responsável. Então, eu ser terapeuta ajuda muito, porque eu consigo detectar além do óbvio. Então, o que foi que atraiu um ao outro? E onde que tem ali algum ponto de conflito? Porque o casamento, ele não zera tudo que foi, né? Ele é uma continuidade de uma forma diferente para aquela relação. Sim. Então, eu dou toda uma assistência para esse casal, né? Eu dou sugestão. E é importante, sabendo deles, né, que na celebração tenha o conteúdo seja rico naquilo que eles podem levar para sempre, né? Florescer o Sim. casamento. Então, precisa ser dito coisas ali que faça sentido e que toque a alma deles. É mais do que uma festa, né? É um momento de sacralidade, Sim. onde duas pessoas, né, escolhem ficar juntas, mantendo, em alguns aspectos, a sua individualidade, Sim. mas que eles nunca se isolem. Então, criar esse ambiente, né, de acolhimento entre o casal, para que sempre haja um espaço onde eles possam ser eles, né? Que o outro, ele pode não concordar, mas o direito de falar e o direito e esse acolhimento em receber
né? A comunicação entre eles é extremamente importante. Então, eu levo tudo isso em consideração. Que Né? legal. Eu levo em consideração a história que eles viveram, Sim. como eles se conheceram, né? O que foi que mais atraiu eles, para que aquilo que atraiu nunca seja apagado. Sim. Porque a gente sabe que viver juntos é uma arte que tem que ser renovada a cada dia, né? É desafiador. Mas também, dentro das relações, é a única maneira verdadeira que a gente possa crescer Sim. e se expandir. Eu costumo dizer, isso é uma escolha diária. Uma escolha diária. Uma escolha diária e uma... não sei se a palavra correta é esforço, mas de fato, em algum momento você se dedica, é uma dedicação diária a isso. A gente sabe que tem tudo isso, mas o momento do casamento, ele precisa desse encantamento, Sim. ele precisa dessa magia, né? Para que a vida possa ter esse colorido e para que a gente possa olhar que os nossos sonhos, eles podem sim ser realizados, né? Sim. E eles podem ter continuidade da maneira como a gente dar conta. Sim. Mas é importante que esse momento seja feito com muito capricho, com muita profundidade. Perfeito. E com muita verdade daquela relação do casal. Sim, não pode ser uma coisa muito pronta, assim, né? Tipo, um casamento não é um produto de prateleira, que você pega numa prateleira e toma aqui e entrega. Absolutamente, absolutamente. Perfeito. Ele é totalmente personalizado, ele é totalmente escrito para aquele casal, né? Eu tenho cuidado de rever, eu tenho cuidado de, se tiver alguma dúvida, conversar de novo com eles, Sim. de uma maneira muito leve, né? Sim. Então, é uma conversa que naquela conversa eu vou pegando, né, os pontos importantes e que quando eu estou conversando com eles, eu percebo que quando eles falam daquilo, o olhinho brilha. Eu falo, poxa, isso é importante, deixa eu pegar esse fio aqui. E aí eu vou montando um patchwork, uma colcha de retalhos mesmo, né? E quando a gente começa a falar muito, assim, dos casamentos, parece que é um casamento que não termina nunca, porque são muitos detalhes e tudo, né? Mas ele tem um ritmo super interessante, né, da movimentação. Então, entre o começo e até que os noivos saiam, ele demora em média 45 minutos. Né, que a gente nem percebe pela dinâmica que é. Qual a sua experiência? Existe alguma questão que você consegue perceber e visualizar que os noivos não conseguem visualizar, mas para você é muito prático você entender e já até dar aquela orientação? Existe alguma coisa assim? Ou algum erro comum que os noivos já vêm pedindo ou falando alguma coisa, você consegue visualizar que aquilo não vai dar certo e tal? Existe esse tipo de coisa? Eu deixo os noivos muito à vontade, né? E deixo sempre muito claro de que o casamento é deles, Sim. Então eles é que escolhem. Mas com a minha experiência, às vezes eles querem muitos itens, às vezes eles entram em conflito porque a família de um lado quer de um jeito, a família do outro quer... Então, às vezes não são nem eles, né? A família. Exatamente. Então, eu entro aí com uma função mais ou menos de conciliadora, tá? O que a sua família gostaria? E a sua? Tá, o que vocês acham de nós fazermos assim? Porque vai ficar todo mundo satisfeito, ninguém vai deixar de ir, né? E fazendo desse jeito, fica bom para vocês? Isso é o mais importante, né? Entendi. Porque às vezes eles ficam muito preocupados em agradar, né? Não. Podemos não desagradar, né? Sim, entendi. Devemos não desagradar. Mas o casamento é de vocês, então fiquem muito à vontade. E aí eu dou esse jeitinho de ficar harmonioso. O que faz um casamento incrível, inesquecível, é essa harmonia. Do início ao fim. Do início ao fim, a harmonia com a música, a harmonia entre os noivos. Né? Apesar de ter todo esse preparo, o tom da energia do casamento é dos noivos. E isso que eu ia perguntar, se você tem essa mudança de acordo com a energia do que o casal gosta, do que o casal quer, porque às vezes o casal é super enérgico e tá todo mundo brincando e rindo, e às vezes o casal é um pouco mais discreto. Isso pode acontecer, né?
Pode, mas aí eu sempre tô tranquila, né? Falo, não, fiquem tranquilos, vou dando algumas dicas através da experiência, né? E tá tudo certo. E assim, o casamento, as celebrações, né? Na verdade, essa grande experiência emocional que eu Sim, conduzo, né? Que eu não chamo nem só uma celebração, né? É uma experiência emocional sim, inesquecível, né? E que eu tô ali para conduzir com todos os elementos que eles me trazem, né? Precisa ser um momento leve, um momento informal, de muita responsabilidade, mas assim, sem muita formalidade. Tanto que assim, às vezes no meio do casamento as pessoas riem, bate sim. palma, choram, se Isso é muito emocionam, legal, isso é muito acontece legal. tudo, Sim, né? É, eu digo, olha, imagine é, que vocês vão fazer uma reunião com os melhores amigos, com as pessoas mais importantes da vida de vocês. E ali vocês, naquele dia, são o sim, centro da atenção e aquele dia é o dia de vocês. Então, porque às vezes, por fazer essas celebrações e tal, eu vou em casamentos mais formais, em igreja, tudo. E vejo a noiva entrando com um buquê tremendo assim. Eu falo, gente, é um momento tão especial. Por que é, que ela tá tão nervosa? Se escolheu casar com a pessoa que ela escolheu, tá tudo perfeito, né? Então, isso não acontece nos casamentos que eu celebro, porque eu deixo todo mundo muito muito tranquilo. confortável, Eu né? chego sempre muito antes. Às vezes eu vou conversar com a noiva, olha, tá tudo em Isso é muito ordem. importante, né? Sim, Dar essa atualização, essa calma durante o. Porque é um dia que a pessoa normalmente ela acaba ficando nervosa naquele uhum, dia, né? Porque ela fica com medo de nada pode dar errado. nada pode dar Mas errado. é um evento, né? Sim. E assim, não tem errado, Sim. né? Tem assim, O errado o é jeito errado que daqui. aconteceu, É, né? Até porque as pessoas que estão ali não sabem como que foi programado, sim, né? Então, às vezes acontece de sair algo diferente do que foi sim. programado, mas não absolutamente errado. Então, isso eu deixo muito tranquilo os noivos. Ah, e se eu fizer? Não, do jeito que você fizer, tá tudo certo. Que Não se legal. Que preocupe. legal. Você acredita que a cerimônia ela tem um impacto na vida do casal pós o casamento, depois? Tem sim, tem um impacto muito grande, né? Até assim, o perfil dos casais, né, que me procuram, né? Eu faço bastante casamento, primeiro casamento, e Aham. tal, mas também casamentos de pessoas que gostariam de ter uma celebração mais assim formalizada, com Sim, um às vezes olhar mais já moram espiritual. juntos e tal, e foram depois. E, e a gente percebe o quanto que isso fazia falta, sabe? Esse momento de celebrar uma consagração, essa bênção formalizada, né? Sim. Isso impacta muito, porque é um sim, né? Que a pessoa escolheu, é toda uma preparação. E esse sim, ele vai reverberar para sempre, Entendi né? perfeitamente. Às vezes esse sim nunca foi verbalizado naquela Exatamente. relação, lá no É, início. é Eles se lindo. juntaram, moraram juntos, a vida veio, a vida acontece, né? Uhum, Veio vida, uhum. veio filho, veio trabalho, veio uma coisa, e às vezes esse sim nunca nem foi dito. É, eu Passam fiz, anos e anos e anos. e eu celebrei um casamento que eles estavam fazendo muitos anos de casados e eles gostariam de ter uma celebração Que assim, legal, mais espiritual, né? E a emoção deles, já com filhos, netos e tudo, foi incrível. que legal. Eu queria te fazer uma pergunta, até pela sua experiência, tanto nas celebrações, de lidar muito com os noivos, e também um pouco pro lado da terapia sobre as relações, né? Na sua visão, o que que mais fortalece essa união, sabe, para o futuro e o que também, de fato, desintegra essa união, na Hum. sua visão, pela experiência de anos de profissão, tanto como terapeuta, como terapia de casal, e também com a experiência de celebrante. Bom, como terapeuta primeiro, né, e depois, assim, como celebrante também. O que que sustenta uma relação? É a verdade entre o casal, né? Eles terem justamente esse espaço de poderem ser verdadeiros, né? O não julgamento, né? Não que a pessoa não tenha ponto de vista Sim, e não sim. que a pessoa não Entendi. tenha
uma outra opinião sobre aquilo. Mas esse espaço onde a pessoa possa se colocar é estritamente importante. O que destrói uma relação, principalmente? É você jogar a responsabilidade da sua vida e da sua felicidade para o outro. Destrói qualquer relação. Né? Então, assim, eu digo, risca a palavra culpa, né? Em qualquer situação. Se autorresponsabilize. E aí sim, você pede para que o outro te dê a mão. Mas o outro não pode te carregar. Caramba. Então, isso dentro de uma relação madura, né, essencial. Então, a partir do momento que resolveram formalizar essa família, é até assim como consteladora, né, eu tenho muito essa visão, vocês agora vão construir a relação do jeito que faz sentido para vocês. Não precisa repetir padrões, não precisa sofrer para pertencer. Então, eu também, pós-casamento, eu dou esse suporte. Que legal. Porque é muito diferente a relação. E a partir do casamento, a partir do momento que eles decidiram formalizar essa nova família, né, o que conta é a decisão dessas duas pessoas, na construção da sua própria família. Sim. Então, cortar esse vínculo de dependência não é o vínculo de amor. O vínculo de amor, o vínculo de honrar as suas raízes, elas são absolutamente necessárias. Mas o vínculo de dependência, aí precisa existir uma conexão, uma coesão e um olhar, né, para objetivos comuns. Sim. Entre os noivos, entre daí os parceiros. Caramba. Você deu um exemplo leve, assim, sobre renovação de votos, né? Eu posso estar errado, mas eu tenho a sensação que isso não é tão valorizado pelas pessoas. Não é comum que as pessoas fiquem buscando. As pessoas sempre pensam em casamento, e uma quantidade menor de casais pensam nas renovações, né? Só que a gente está falando de algo também muito importante para a relação. Qual é a sua visão sobre a renovação? Olha, eu fico muito feliz em celebrar casamentos, mas eu fico muito, muito feliz em celebrar a renovação de votos. Porque eles têm uma história de superação, de conquista, de maturidade, né? Na grande maioria das vezes, eles têm filhos, então os filhos participam também, né? Quando eles querem efetivamente participar, eles também têm um lugar de fala ali, que é muito lindo. Pô, é muito legal, né? Isso. E um casal, depois de muitas experiências e muitos caminhos, se reescolherem, é incrível, porque ninguém casa para se separar. Sim. Né? Às vezes as pessoas se separam porque chegou num momento que não deu mesmo, sim, foi insuportável. Mas sempre é um momento de muita frustração, né? De muita desilusão, sim, porque a gente tem todo um sonho, um projeto, é muito sofrimento. Então, eu sempre digo para os casais, vamos fazer todo o possível, mas se, dentro da terapia, né? Se não houver jeito de ficarem juntos, que seja uma separação madura, uma separação bem resolvida, porque senão também as pessoas ficam mal resolvidas e não conseguem se dar bem na vida. Então, quando celebro a renovação de votos, que eles ficam felizes, que eles se reencontram, né? Então, uma das minhas primeiras falas é, o que fez com que vocês decidissem casar a primeira vez? Será que essa pessoa ainda não existe aí dentro? Né? Vamos tirar essas camadas? Se perdeu, né? E vamos encontrar essa essência que conectou vocês, né? Então, é um momento, assim, é muito emocionante, sabe? Aí eu dou tarefa para eles, aí eles têm que fazer exercícios de apreciação. E é muito incrível esse exercício de apreciação, porque eles conseguem reativar, sabe, valores e admiração que ficou adormecido, porque vieram julgamentos, cobranças, né? Então, a renovação de votos é um selo dourado, assim. É algo que, ainda mais você contando agora, é algo que eu imagino que as pessoas poderiam valorizar mais, né? Ter isso como um norte mesmo, sabe? Não só
há a cerimônia do casamento, mas a cerimônia de renovação deveria ser um norte mesmo, como se fosse uma regra, Sim, né? Então, sim. a gente, vamos renovar, pô, vamos renovar, chegou no período tal, vamos renovar. Porque isso, eu só vejo coisas boas nisso, eu não vejo nada de ruim nisso, Uhum. entendeu? Deveria mesmo ser uma prática, assim, né? De falar, nossa, quanto tempo estamos juntos, olha quantas coisas a gente, Ah, né, superou, passou, sim, aprendeu, né? Olha, tá na hora da é, a é, gente fazer uma celebração para sim, ter um novo marco, sim, né? Que são pequenos marcos de sim, conquistas, né? exatamente, exatamente. E também eu vejo que é um grande exemplo para os filhos ver o amor entre os pais, Sim, né? É uma coisa assim, são valores sim. que a gente não tem noção Pilares são valores que estão lá no da pilar. grandiosidade de você olhar para pais que se amam, que se respeitam, que estão ali celebrando. Teve até uma renovação de votos que eu fiz, foi muito bonito. E no dia da renovação de votos dos pais, um dos filhos pediu a namorada em casamento. Que legal, Foi muito que legal. legal, Ele chegou para mim e falou: Tânia, você acha que cabe isso? Eu falei: total. E aí, que depois que legal, terminou tal, ele estava já no altar com ela, né? E pediu que legal. a Não, moça e em legal casamento. ele te perguntar, pedir a sua orientação, porque é a renovação dos pais dele, Sim, sim, né? sim. Foi muito respeitoso, É, né? é, que Muito legal. respeitoso. E aí tinha os amigos que eles gostam de viajar, Sim, tal, e foi muito divertido. Foi muito, muito. Eles estavam legal, super felizes. legal. Eu queria, inclusive, além desse exemplo que você deu, dá pra ver nitidamente que a sua profissão, né, ela conta as histórias, né? Conta as histórias de romance, as histórias do momento que se apaixonaram. E eu imagino a quantidade de histórias que você já vivenciou, né? Já contou, já Sim. vivenciou. Eu sei que todas marcam, todas mexem, todas estão em um lugar no seu coração, né? E acho que tiveram e acho que vão ter ainda. Mas se você pudesse deixar pra gente uma história que te marcou muito, sabe? Aquela que mexeu muito com você, qual seria? Olha, é bem difícil de escolher, bem difícil mesmo. Mas assim, o que me marca de verdade, né? As histórias, obviamente, né? Mas o que me marca são os olhares entre os noivos no altar, Que sabe? legal, Você olhar assim, aquele momento que eles tanto sonharam, está ali que se legal. realizando. Isso assim, são coisas que não tem como expressar, porque é tão mágico você ver você celebrando, né, algo do maior grau possível, que é Sim, o amor, sim, né? E o quanto eles estão conectados ali. Então a gente traz para a celebração coisas importantes. Então, por exemplo, teve um casal que eles namoravam tal e eles estavam passeando no Campos do Jordão tal, que tem a montanha, tem. E eles escutaram uma musiquinha. Ah, que legal. Chegaram lá, tinha um rapaz tocando saxofone. Olha qual é a probabilidade é, no meio do mato. remota. Uma música que eles gostavam muito. E aí o rapaz pegou um galinho da árvore, né? E fez como se fosse uma aliança e pediu ela em casamento. E aquilo, para eles, era muito importante, né? E aí, no casamento, a gente retratou isso, né? Eu fiz de surpresa, porque eles foram me contando, eu fiz de surpresa. Então, eu trouxe em algum momento a música, Que que era legal. muito simbólica para eles, significativa, né? E eles trouxeram como se fosse uma mandala, né, de louro. Então, aí eu coloquei a mão deles, né, juntinhas assim, eu falei, olha, essa é a verdadeira aliança. Que legal. Mais do que de ouro, mais do que de tudo, essa é a verdadeira aliança entre Que legal. vocês. Como você consegue fazer as celebrações sem chorar? Ah, eu não sou boba nem nada. Porque você falando aqui, eu já fico com o coração, meu olho já fica cheio d'água aqui de emoção, quando você relata uma emoção, a gente sente um pouco dessa emoção. E eu imagino você ali de frente, proporcionando essa emoção para um casal que está começando uma nova fase da vida. Aham. Eu procuro me visualizar muito naquele momento, né?
Já cheguei a chorar em celebração. Falei, gente, não estava no script, mas faz parte. Que legal. Já cheguei, sim, sim. Eu imagino que isso seja um ápice até de muito agrado e muito bons olhos para quem está participando daquilo, porque se você se emocionou, todo mundo ao redor estava emocionado, com certeza, né? Sim, sim. E porque é muito verdadeiro, Sim. né? E como não tem ensaio, como não tem script, né? Tem um roteiro que a gente Sim, segue e tal. Mas, assim, surgem algumas coisas que, né, incríveis. Então, a gente não é proibido se emocionar. Aliás, eu falo isso na celebração. Olha, tudo é permitido. Chorar, rir, né, bater palma, né? É uma honra para os noivos que vocês estejam aqui presente. Então, respondendo também a sua pergunta, é porque eu estou completamente presente naquilo que eu estou fazendo. Sim. Né? Então, aquilo Corpo e alma, né? É corpo e alma. Então, estar ali na presença, né? Você vivencia com eles. Sim. Né? Então, já tive que esperar um pouquinho para que eles se acalmassem, porque estavam chorando muito. Né? E foi muito legal que todo mundo aplaudiu. Sim. Então, é algo muito mágico mesmo. Né? Que legal, que legal. Tânia, eu queria te pedir um favor. Você está hoje no Rio de Janeiro, né? E eu quero perguntar para você como as pessoas fazem, principalmente os cariocas, que querem conhecer mais o seu trabalho, se é pela rede social, se é pelo Instagram. Eu vou deixar na descrição, disse que eu vou deixar na descrição do programa também como os noivos fazem para conhecer o seu trabalho, para entrar em contato, por onde que é? É pelo Instagram. Pelo Instagram. Se bem que o meu Instagram hoje, ele tá mais voltado para as práticas terapêuticas, né? Tem pouca coisa divulgando dos casamentos, até porque eu estava realmente me preparando para divulgar os casamentos aqui no Rio de Janeiro. Mas a partir de junho eu vou começar a divulgar muito mais, né? Mas de qualquer forma, estou aberta para contato, para passar mais informações. Até porque existe uma antecedência você relatou exemplos de 1 ano de antecedência, né? De se programar. Preparo de tudo, né? Então, qual é o Instagram? Tânia Miras. Tânia _Miras. Vou deixar na descrição do programa também para quem quiser conhecer você um pouco mais, passar a seguir e no futuro, né? Quem sabe chamar você, esse privilégio de poder chamar você para celebrar o casamento deles. Eu queria te pedir, Tânia, mais uma gentileza. Claro. Eu queria pedir para você deixar um recado para quem está assistindo a gente, para quem tem um sonho de casar, para quem está almejando casar, para quem tem um sonho de renovar seus votos, para quem tem um sonho de fazer uma cerimônia, uma celebração muito com a cara dele mesmo, sabe? Com um profissional que vai escutar, que vai desenvolver uma celebração com a cara daquele casal, ou da renovação, ou até mesmo num batizado. Qual recado você deixa para essas pessoas? Eu diria que um casamento, né, ele é muito mais do que uma união entre as pessoas. Ele é uma comunhão entre almas. E é algo que todo mundo quer, né? Encontrar a sua alma, né? Que a gente fala alma gêmea. Mas encontrar alguém com quem você possa compartilhar da vida, caminhar juntos, né? Ser seu amigo, ser seu parceiro, muitas vezes conselheiro, muitas vezes um conselheiro sem precisar falar nada, ter um colo, né? E estar aberto, porque quando a gente quer alguém ou a gente pensa num casamento, né? A gente às vezes tem uma lista de exigências, de desejos, mas pensar o quanto você está aberto a oferecer, porque a verdadeira união, né, a comum união, ela só se dá quando essa troca é justa. Perfeito. Quando você está receptivo, né, a receber aquilo que o outro pode dar, e embora você possa também pontuar, olha, eu prefiro cor-de-rosa, você me deu azul, né, com todo o amor. E também o que eu tenho para oferecer para essa pessoa. Porque a relação, ela só se sustenta, né, como um pilar. Ela só se sustenta quando eu
e você nos tornamos nós. Nós no sentido de objetivos muito parecidos, respeito, né? O mesmo espaço que um precisa ter, o outro também precisa. Sim. Então, manter isso, né, nas suas escolhas diárias. O que eu posso fazer aqui para me tornar uma pessoa melhor, primeiro para mim, Sim. dentro dessa relação, para que eu possa ser uma pessoa bacana para o outro também, de uma forma natural. Então, quanto mais natural você for, quanto mais espontâneo e verdadeiro, né, respeitando aquilo que você quer, mais você vai ser interessante, mais você vai brilhar. Né? Então, não se diminuir para caber no mundo do outro e também não querer que o outro se estique para caber no seu. Então, essa conexão, eu acredito que essa consciência, né, do que uma relação requer, certamente eu vou fazer renovação de votos de 50 anos. Com certeza, com certeza. Né? Não tem muito segredos, né? É deixar fluir naturalmente. Né? Estar aberto ao amor. Perfeito. Quem não quer. Perfeito, né? Perfeito. Olha, Tânia, antes da gente encerrar, eu pedi para a produção para separar uma surpresa para você. Vou pedir para a gente colocar na tela um depoimento desse casal aqui. Ó. Bom, hoje nós viemos falar um pouquinho aqui para vocês da nossa trajetória junto da Tânia, né? A Tânia, eu conheço ela há muitos anos e desde quando eu comecei a fazer as minhas primeiros atendimentos junto dela, né? O meu primeiro atendimento foi a reflexologia, algo que me ajudou muito, tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? E no meu dia a dia de forma geral. E desde então, a Tânia passou a ser assim, muito presente na minha vida e depois também na nossa vida a dois. E quando a gente decidiu que nós íamos casar e decidimos ali qual que seria o formato, né, do casamento, então, a gente não conseguiu pensar em outra pessoa a não ser na Tânia. Desde toda essa trajetória aí com o Ian, também comecei a passar com ela. E foi muito importante, assim, esse processo. Ela fez tudo ser muito mais leve, sempre muito atenciosa. Criou ali, né, o nosso grupo de padrinhos, entrou em contato com cada um deles, se preocupou com cada detalhe. E no grande dia foi, assim, simplesmente sem palavras. Como eu falei, ela até tranquilizou a gente ali, né, de certa forma, e foi incrível, foi lindo, todo mundo fala, até hoje, aí quase um ano depois do casamento, todo mundo fala, todo mundo elogia, pedem aí o contato dela, porque gostaram muito, né, e inclusive do formato aí que ela faz. Então, não tem nem o que falar, assim, da Tânia. A Tânia é sensacional, confio de olhos fechados, indico para quem perguntar, assim, a gente sempre indica. E uma pessoa excelente, uma profissional excelente, totalmente recomendável. É isso, para todo mundo que ainda não conhece o trabalho dela, com certeza tem uma ótima oportunidade de conhecer, né? E o trabalho dela, ela pode atingir aí diversas áreas da vida de todos vocês que estão assistindo, né? Seja desde o casamento, seja aí uma necessidade pessoal, uma necessidade profissional. Então ela pode te atender de diversas formas e com certeza vai atender de uma forma muito bacana. Esse é o nosso recado aí para vocês. Nossa, muito obrigada, Tânia. Obrigado, Tânia. Aí, ó, que legal. Ian e Tayla, né? Ian e Tayla. Eles são incríveis mesmo, né? Eles me chamaram muito tempo antes, né? E esse foi um casal que primeiro marcou comigo para depois marcar com todos os outros profissionais envolvidos no casamento. Que legal. E foi bem interessante porque eu atendo na terapia, né, o Ian, nossa, desde novinho, assim, né, a família dele e tudo. E a mãe da Tayla também. Caramba, que legal. E aí a gente já tinha agendado, estava tudo certo, e a mãe da Tayla resolveu casar. Até foi um casamento muito incrível que os pais dela, os pais não, a mãe e o marido atual, né, eles pedalam, tal, então foi um casamento muito divertido, tal. Então eu fiz o casamento da mãe da Tayla, né, que eles foram padrinhos,
Até eu no casamento, eu falo, nossa, se no casamento da minha mãe eu chorei assim, imagina no meu. Que E legal. daí eu celebrei o casamento deles. Foi um presente muito grande celebrar esse casamento. Foi em Piracicaba, num lugar belíssimo, né? Eles estavam muito emocionados. E como eu conhecia toda a história da família, eu também escutei a história de como eles tinham se conhecido, né? Relatei um pouco dessa história. Foi muito divertido. A gente formou um grupo dos padrinhos, porque os padrinhos quiseram participar, Que né? legal. Então criou essa harmonia. O que nós vamos dar de presente para eles? Aí eles chegaram no consenso, eu ajudei, e no dia do casamento foi entregue o presente para eles e foi lida uma mensagem belíssima, né? E agora eles já tiveram filhinhos. Que legal, que legal. Já acabou de nascer o filhinho deles. Que legal. Então, esse casamento foi muito marcante para mim. Eu usei um pouco da estrutura da constelação familiar, né, para que eles recebessem toda a bênção dos pais e pudessem seguir Que adiante legal. do jeito Que deles. legal. Eles estão mandando muito bem. Ah, que legal, que legal. Muito Olha, feliz. fiquei muito, muito, muito feliz de você ter vindo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Eu desejo muito, muito, muito mais sucesso agora aqui no Rio de Janeiro, é uma cidade maravilhosa, né? Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muito, muito, muito pessoas que querem ter uma celebração muito pessoal, muito conectada, né? E então, parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Muito obrigada. E eu estou, então, disponível, né, para o Brasil todo. E principalmente aqui para o Rio de Janeiro, que tem esse cenário e favorece muito, né? Que legal. E não só, mas também ao luar, né? Ao luar, na praia, também É. são casamentos belíssimos. Mas eu estou aqui muito disponível e muito feliz, né? Com toda essa oportunidade. E aqui o Rio de Janeiro me recebeu, né? Realmente de braços Que abertos. legal, que legal. Muito obrigado, Tânia. Se você amou essa aula de celebração de casamento, se você amou essa profissional extremamente dedicada, extremamente conectada com os noivos, então não deixe de seguir a Tânia nas redes sociais e se inscrever no nosso canal também. Até o próximo Vitrine Empresarial. Tchau, tchau!